Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nesse nosso programa de hoje, nós vamos conversar com vocês sobre dois temas importantes, em dois blocos de programa. O primeiro tema diz respeito aos impasses econômicos e políticos da guerra. São impasses que estão se ampliando na medida em que a guerra vai se estendendo muito mais do que aquilo que se esperava. Então, nós já temos mais de 50 dias de guerra, de conflito, e isso vai gerando impasses econômicos e políticos cada vez maiores. Então, nesse nosso primeiro bloco de programa, nós vamos discutir exatamente sobre esses impasses. No segundo bloco, nós vamos discutir sobre a derrota da extrema-direita na Hungria, que foi uma derrota simbólica, dada a importância que tinha o regime de extrema-direita do Orbán na Hungria para o resto da extrema-direita mundial. Era uma referência, era um ícone, existia uma série de transformações estruturais que estavam acontecendo no país em função justamente da hegemonia da extrema-direita. Essa extrema-direita é derrotada e isso tem implicações, implicações e tem um significado bastante interessante para a gente discutir aqui. Então, no programa de hoje, nós vamos então apresentar para vocês a nossa conversa em dois momentos. No primeiro momento, os impasses da guerra, no segundo momento, a derrota da extrema-direita. Bom, e para fazer isso, estamos aqui com os nossos amigos, os nossos colegas de mesa redonda. Luiz Carlos Delorme Prado, tudo bem, Pradinho? Vamos discutir dois temas importantes hoje. Tudo bem, é claro, vai ser um assunto atual, gigante e aberto, como a gente costuma sempre falar, né? Sem solução à vista. Numa Mazati. E aí, Numa? A extrema-direita derrotada, né, numa derrota um pouco surpreendente, uma guerra também que se estende mais daquilo que era se esperado. Enfim, é um mundo, a revelia, né? Um mundo cheio de surpresas. Boa noite, Bicalho, boa noite aos camaradas. Hoje um programa farto. De temas. Bastianzinho, meu grande amigo, Eduardo Baixa. E aí, Bastian, dois temas interessantes hoje, né? Impactos econômicos, impactos políticos, derrotas da extrema-direita, e o mundo vai por caminhos assim, meio surpreendentes, né? É isso, é. Hoje promete. Hoje promete, né? Bem, senhoras e senhores, amigos e amigas, lembrando sempre que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast, basta vocês procurarem no seu, né, tocador de podcast por canal IE-UFRJ, que vocês vão encontrar o podcast do canal do Instituto de Economia da UFRJ, onde tem uma série de programas e entre eles o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, e a guerra, Pradinho? A guerra que está demorando muito mais do que se pensava e que está gerando uma série de desequilíbrios econômicos, financeiros, desequilíbrios políticos, surpresas políticas, enfim. Pois Bicalho, a guerra, né, que se iniciou em 28 de fevereiro, né, alguma coisa próximo dos 2 meses, né? Ah, Ela foi caracterizada pela Agência Internacional de Energia como a maior interrupção do suprimento na história do mercado global de petróleo. Quer dizer, ou seja, se a situação continuar como está, o impacto econômico será realmente muito importante sobre a inflação, sobre a volatilidade de mercados financeiros e provavelmente sobre uma recessão mundial expressiva. Quando nós analisamos o custo da guerra até agora, né, os levantamentos iniciais e que o custo direto por parte
dos Estados Unidos foi até agora de 57 bilhões de dólares. Os americanos tiveram 13 militares mortos e 346 militares feridos. Ou seja, não foi um evento tão sem custos de vida para eles, embora eles tenham infligido também mortes expressivas entre iranianos, mais de 5 mil militares iranianos mortos, 1.500 civis, e como não pode ser esquecido, entre esses 1.500 civis, tem 175 jovens, crianças, meninas numa escola em Minab, e em torno de 21 mil feridos de civis. Agora, o impacto sobre os equipamentos americanos foram expressivas. Em torno de 39 equipamentos de aviões e equipamentos do gênero foram destruídos ou destruídos. Inclusive F-15, que é um equipamento extremamente moderno, um F-35A, aqueles tanques, 12 tanques de reabastecimento, equipamentos de radares tipo Patriot Systems, etc. Ou seja, uma guerra efetivamente muito maior do que se imaginava. Quando se fala de guerra, se fala, em última instância, a guerra é um instrumento para mudar o comportamento da outra parte. O poder significa a capacidade de se usar recursos para alterar o comportamento dos outros países. No caso, e isso é uma surpresa, passados quase 2 meses de guerra, o Irã conseguiu fechar o Estreito de Hormuz, aumentar o seu poder de interferência na região. Não foi ao contrário do que se espera, do que pelo menos os americanos e israelenses esperavam. Não houve mudança de regime e corre o risco, se o impacto eleitoral nos Estados Unidos for negativo para o Trump, de ter uma derrota importante, ou provocar uma derrota importante no Trump, para o Trump no sistema eleitoral. Além disso, é difícil saber qual é o impacto sobre a política israelense, mas, de qualquer maneira, a posição do Netanyahu sai enfraquecida com esse tipo de resultado que tem dentro desse conflito. No bojo de tudo isso, a derrota do Orbán. A derrota do Orbán certamente não pode ser colocada apenas sobre alguma coisa ligada à guerra. Muito mais importante foi a desaceleração da economia húngara em função das questões que estão vinculadas à Europa e vários problemas do gênero. A Hungria vai crescer muito pouco esse ano. Mas a questão que se coloca, eu acho que se de alguma maneira nós poderíamos discutir aqui, até que ponto essa situação cumulativa da incapacidade do principal governo de extrema-direita do mundo hoje, que é o governo Trump, de não conseguir uma vitória como ele esperava, e os resultados vão acabar ficando menores do que se parecia à primeira vista, e, portanto, vai enfraquecer o seu governo. E outro, um governo icônico da extrema-direita, que é o da Hungria, com Orbán, em crise. Será que, de alguma maneira, nós estamos vendo um cenário onde o crescimento da direita mundial está batendo num teto? Será que isso é algum indicador do enfraquecimento desse movimento, ou apenas pode ser uma situação temporária, localizada, mas o movimento de extrema-direita continua forte, poderoso e trazendo agenda, né? Eu entendo que essa vinculação, esse tema que nós vamos discutir hoje, guerra mais Hungria, abre possibilidade de se refletir um pouquinho
sobre as consequências de uma agenda de extrema-direita, tanto na parte militar, na disputa hegemônica, na mudança das instituições mundiais, quanto sob o aspecto econômico e as suas consequências para a manutenção do poder desse grupo político, né, no mundo contemporâneo. Acho que é isso para Bastianzinho, começar, vamos seguir. Bastianzinho, eu queria que você falasse um pouco sobre os impactos econômicos, principalmente no que diz respeito a uma variável que é muito sensível, né, que é preço de combustível, né? Pois é, Bicalho, na verdade, não é apenas, né, preço de combustível. Tá? E essa é uma faceta dessa crise energética dos 2020, né, comparativamente, por exemplo, com a crise dos anos 70. Né? É um aspecto até que nós já, em programas anteriores, nós já, sobre o qual falamos, né, ou pelo menos tangenciamos. Né? Que é o seguinte, bom, impacto sobre o petróleo já está acontecendo, né? Tenho dado aqui o preço do Brent em março aumentou quase 46%. Tá? O índice de preços de energia do Banco Mundial registrou um crescimento de quase 42%. Tá? Então, quer dizer, só por aí já é um impacto muito grande. Né? E as consequências internacionais são muito grandes, né? Porque petróleo é um formador de vários preços. Mas há um outro aspecto, e é nesse sentido que essa experiência atual difere daquela dos anos 70, que está relacionada ao fato de que a produção de alimentos em todas as suas etapas hoje está muito conectada com a indústria de combustíveis fósseis. Tá? Esse é um processo das últimas décadas, tá? O que levou, e aqui eu gostei de um termo que aparece num texto da semana passada do Financial Times, é, que nem eles nem dão atenção para isso, para exatamente para esse termo, mas eu acho que eu pensei porque eu acho que ele é representativo, né, que seria um sistema alimentar baseado em combustíveis fósseis. Tá? Um sistema alimentar baseado em combustíveis fósseis. Isso pensando em termos globais. Né? Isso por quê? Porque ao longo das últimas décadas, eh, por exemplo, fertilizantes industriais, tá, se tornaram crescentemente importantes na produção de alimentos, tá, e outros produtos. E esses fertilizantes industriais, por exemplo, eles são feitos, né, a partir de produtos à base de nitrogênio. Né? No final das contas, eles são derivados de gás natural. Tá? Então, quer dizer, esses produtos à base desculpa, de nitrogênio, eu falei hidrogênio, de nitrogênio, tá? Por exemplo, ureia e nitrato de amônia, hoje os países do Golfo são muito representativos, né, enquanto fornecedores desses produtos. Tá? Esses países fizeram um movimento nas últimas décadas de integração vertical, né, em que desenvolveram capacidades, né, e capacidade produtiva nesses setores e se tornaram players muito importantes. Tá? E isso vai atingir, quer dizer, então, essa crise no Oriente Médio e esse problema de escoamento de produção, tá? Vai afetar não só o preço do petróleo, mas o preço dos alimentos mundo afora. Tá? Por exemplo, para se ter uma ideia, bom, já começa a ter um impacto sobre o preço de alimentos em termos globais, ainda não tão expressivo. Tá? O dado que eu vi estava, se não me engano, abaixo de 3%. Tá? Agora, os fertilizantes tiveram um aumento na casa de 27% no mês de março. Então, isso sinaliza pressões sobre os preços de alimentos mais adiante, no futuro próximo, e talvez pior do que isso, na verdade, um problema de escassez de alimentos em algumas regiões do mundo. Tá? Em particular na Ásia e na África. Tá?
Do ponto de vista de regiões afetadas, se nós virmos quem são os principais compradores de produtos dos países da região, é, os países que encabeçam são países asiáticos, tá? E a China está sempre nas cabeças, né? Em alguns casos, como o Catar, por exemplo, os cinco principais compradores de produtos catares são países asiáticos. No caso, China, Coreia do Sul, Índia, Japão, Singapura. No caso da Arábia Saudita, são quatro. Dos Emirados Árabes, são três. Aí a Índia estando na liderança. Então, é de se esperar, em particular, um impacto desses processos nas economias asiáticas. Tá? E aí, em termos de reflexão, dois pontos que eu queria chamar a atenção. Tá? É que, bom, esses países, né, eles dependem crescentemente, né, dos países asiáticos, países do Golfo, dependem crescentemente dos países asiáticos como compradores dos seus produtos. E, ao mesmo tempo, o fato de terem bases americanas, tá, é, dentro da sua aliança pelo aspecto geopolítico militar com os Estados Unidos, na verdade, de nada garantiram segurança para eles agora no começo desse conflito, até pelo contrário, né, os tornaram alvo. Então, isso acho que levanta algumas questões para refletir sobre os movimentos futuros, né, dessa região e a conformação, quer dizer, a futura configuração das alianças. Agora, lembrando, agora voltando ao tema de uma questão acerca do enfraquecimento dos governos de extrema-direita, eu queria só chamar a atenção para um aspecto e que tem que ser encarado com muita atenção por aqui, tá? É que, bom, esse tipo de choque que está acontecendo, que vai se dar em petróleo, mas não só em petróleo, né? Mas agora, diferentemente insistindo do que nos anos 80, também no preço dos alimentos, ele eventualmente pode impactar mais os países asiáticos, mas o impacto será global. Tá? E o Brasil não está imune a isso, na verdade, até muito pelo contrário. Tá? Do ponto de vista da importação de fertilizantes, tá? Por exemplo, o Brasil ele é o segundo maior importador mundial de ureia e é o quarto maior importador mundial de enxofre. Então, são produtos que têm um peso importante na nossa pauta. Tá? É que o Brasil é um país que importa muito esses produtos, depende muito de fornecimento do exterior para esses produtos. Ainda que os países do Golfo não representem nem 50% do fornecimento, em ambos os casos, né, para o Brasil, seja de ureia, seja de enxofre, eles têm uma parcela importante. E, de todo modo, a produção desses países, é, a dificuldade em escoar a produção desses países, impactando o preço internacional, também vai impactar a economia brasileira. Tá? Então, se esse conflito for prolongado e se essas suspeitas, expectativas se confirmarem, na verdade se acentuarem, isso provoca um impacto inflacionário relevante e pode impactar, ou até teria, se o conflito for prolongado, teria uma boa chance de impactar o resultado eleitoral aqui no Brasil nas eleições presidenciais do segundo semestre. Baixa, antes de passar a palavra para o Numa, eu eu estava vendo uma entrevista com o Sérgio Gabrielli, que foi Uhum. presidente da Petrobras, e o Gabrielli, ele me chamou a atenção para uma dimensão interessante dos interesses americanos no conflito, que é o seguinte: as refinarias americanas hoje, elas processam, estão preparadas para processar petróleo pesado, petróleo pesado. Quem tem petróleo pesado? Quem tem petróleo pesado é o Canadá, a Venezuela, o Irã e a Rússia.
Então, o Gabriel estava chamando a atenção que a desestabilização do petróleo iraniano e do petróleo russo dava mais controle do, né, americano sobre esse mercado essencial para os americanos e estratégico, que é esse mercado de petróleo pesado, né? Ainda, Não estou te ouvindo, não, Baixa, você ui, está. ainda mais eles controlando agora o petróleo venezuelano, Sim. pela ação do começo do ano. Então, eu achei interessante esse argumento do Gabriele, né? Numa, eu queria te Só fazer fazer uma. uma observação a mais, Sim, Ricardo, desculpa. Agora, algo que chama atenção aqui nos dados que eu reuni, tá, e nas informações que eu reuni, é que os Estados Unidos, eles são o terceiro maior importador mundial de ureia e o segundo de amônia, tá? Então, em princípio, os Estados Unidos também são importadores que dependem, né, de importações desses produtos, tá, para fertilizantes. é um setor agrícola muito pesado, né? Muito pesado. Exatamente. E isso teria um impacto, né, quer dizer, sobre preço de alimentos, né, nos Estados Unidos. Vamos lembrar que a inflação foi um elemento que enfraqueceu o Biden, né, o governo Biden, né, no caso a Câmara, que foi a candidata ao final, mas enfraqueceu a posição dos democratas nas últimas eleições de 2024. Eu achei muito legal essa coisa que você falou, Baixa, porque eu me lembrei que quando eu fui fazer o mestrado, em 83, lá na COP, um Uhum. dos temas, olha só, um dos temas há 40 anos, era justamente esse aumento da intensidade energética da agricultura, né? Você vê isso Olha só, em 83, isso, olha meu Deus, só, quanto tempo, né? São 43 anos atrás, era um dos temas que na a época surgia. quimicalização e Isso, a questão dos fertilizantes, fertilizantes. utilização de diesel, uma série de coisas que davam uma intensidade, né? Não, só por curiosidade, você falou, me veio à cabeça isso. É isso, Numa, né? Que é, vai, eu volto ao termo sistema alimentar baseado em combustíveis isso, fósseis. exatamente, são uma intensidade energética maior na produção de alimentos, né? Sobre todos os aspectos, né? Numa, e sabe, eu queria fazer uma pergunta para você, Numa, antes de te explorar mais sobre a Hungria no segundo bloco, eu vou te explorar agora nesse ainda primeiro bloco, que o pessoal tem muita dúvida, Numa, como é que esse impacto o impacto da guerra sobre a Europa em termos de combustível, de abastecimento da Europa, né? Em que medida isso afeta a Europa, o Estreito de Hormuz? A gente sabe, bom, que afeta essencialmente a Ásia, tudo a gente sabe isso, né? Que a Ásia, sem dúvida, é a grande penalizada, é quem sofre os maiores impactos dessas obstruções dessas redes, né? Da logística de distribuição de combustível. Como é que a Europa sente isso, ou não sente? Bom, acho que tem um impacto global. É difícil, na verdade, por enquanto, tem que ver o quanto vai durar o conflito. Acho que tudo Isso, depende disso, né? Até a duração, porque desvios grandes do preço do petróleo, inclusive bem maiores do que atualmente, já aconteceram, sem é, levar. E não esqueçamos que, bom, isso, não levou a choque inflacionário, só aconteceu choque inflacionário maior, né, por conta de custos externos, né, isso, no é um caso, né, fato. dos importados, né, na retomada da atividade depois da pandemia. Então, Isso, também. vamos ver. A Verdade. Europa tem uma capacidade de amortecimento desses choques que é maior, né? Por uma série de razões, né? Que tem a ver com o fato que ela possui grandes multinacionais na área, produtoras, né? Que não, ou seja, tem empresas que produzem em muitas áreas, por exemplo, na Isso. África, no próprio Caribe, É no Brasil. no Brasil. Então, isso muda um pouco a natureza do choque e ela depende muito menos do petróleo do Oriente Médio. Então, obviamente, você tem, em termos, a questão, o preço internacional, se a gente for pensar, o preço, por enquanto, não está tão elevado assim, né? Pensamos que
já atingiu US$ 150, alguns anos atrás, né? Aí eu tô falando sobre o controle do Bicalho. Qual era o ano mesmo? Onde foi para US$ 150. Agora me deu um branco, não é? Também. Bom, mas enfim, vamos reencontrar esse dado. Mas então estamos ainda longe dos piques históricos. Como apontou Eduardo, bom, tem determinadas classes de produtos que podem levar a certa falta. Mas, por exemplo, no caso, no caso da Europa, você tem uma capacidade de produção em produtos fitossanitários, em produtos, em fertilizantes, que é bastante significativa, tem estoques, etc. Então, de novo, tudo vai depender do tempo que isso vai tomar, tá? E a gente não está falando, não é rocket science, né? A gente não está falando de tecnologias que são tão difíceis de colocar. Tudo bem, é um Isso. investimento, mas você construir uma fábrica de fertilizante, bom, você consegue fazer isso relativamente rápido. Não é uma central nuclear, tá? A gente está falando de tecnologias da segunda revolução industrial, lá quando aparece a quimicalização, 1870, 1880. Então, não é exatamente assim o mais difícil, assim, bom, tem sempre um tempo, mas o mais difícil de realizar. Nesse sentido, os Estados Unidos, pela produção que eles têm atualmente, e a autossuficiência que conquistaram em termos de petróleo, de gás, etc., não é o país que vai ser a mais diretamente atingido, né? Então, temos que ver o que vai acontecer. As pressões inflacionárias, bom, aqui o nosso grande especialista é o Eduardo, mas as pressões inflacionárias, por enquanto, nos Estados Unidos, estão relativamente controladas. Eduardo? Eduardo? Sim, sim. Abre C. Por Por enquanto, enquanto, sim. assim, Por se a gente enquanto, for sim. olhar, não temos. Então, a gente tem que tomar sempre um cuidado quando a gente olha esses fenômenos para ver se é um choque que vai ser mais prorrogado, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o caso do choque, no caso da guerra entre Ucrânia e Rússia, o choque sobre o mercado de gás na Europa, até pelas características do mercado de gás, que depende muito justamente, que no caso da Europa dependia muito de gás transportado por gasoduto, né? Ainda não era hoje, teve uma evolução para o GNL. Isso cria uma situação estrutural, uma mudança estrutural, tá? Lá a gente está falando assim de petróleo, tá? A gente está falando de derivados assim que são produzidos, é normal, porque teve algum tipo de industrialização, eh, eh, como se diz, ligados a essa área de hidrocarboneto nos países do Golfo, mas há capacidades produtivas alternativas que podem ser rapidamente montadas. Me parece mais, o perigo maior me parece, como a gente falou no programa anterior, me parece mais ligado às próprias economias da região. Porque, em última instância, se a gente for olhar, até pelas capacidades, assim, pelo crescimento rápido da produção americana, pelo próprio crescimento rápido da produção brasileira, né? A produção realizada no Oriente Médio é substituível, pelo menos em médio prazo. Se a crise se prorrogar, quem vai realmente sofrer disso? Bom, primeiro o Irã, né? Porque é a única, hoje em dia é a única fonte quase única tudo, né? Um pouco de arma, mas é fonte essencial de divisas que tem o país, você já vai piorar ainda mais a crise econômica que a gente já tinha explorado antes mesmo, né, de falar desse último conflito, né? E os países do Oriente Médio. Aí, os quais, de facto, bom, aí vai ter alguns impactos, né? Mesmo assim, como a gente falou, tem a possibilidade, assim, de reorientar, as vias de escoamento
na parte do Mar Vermelho, né? Ou seja, não depender mais do Estreito de Hormuz, né? Em alguns meses, se a crise durar alguns meses a mais, bom, isso pode, esse, esse plano já existe, já foi apresentado, inclusive, pelo Mohammed bin Salman a semana passada. Então, não sei, porque na verdade, assim, uma vitória ela piro, né? A vitória, entre aspas, dos iranianos, porque se um dia que não precisar mais do Estreito de Hormuz, aí, que pode acontecer num horizonte não tão longínquo, vai ficar o quê? Né? Como carta na manga, né? Não sei, não, tenho menos certeza em relação a essa. Porque se a gente for falar, por exemplo, das perdas militares americanas, bom, teve a perda, aí o Luiz Carlos, que eu não sou especialista, pode me ajudar, de uma aeronave que era de apoio, como que era o Eles Luiz perderam Carlos? muitas, eles Não, perderam mas uma muito. específica, que tem umas 20 lá, aeronave, uma espécie de drone gigante de apoio, né? Sim, bem, É. eles perderam vários aviões que levavam aviões tanques, né? É, eu tenho, por acaso, até aqui a relação. O que foi, eu acho, mais complicado para eles foi o F-35A, que é bem sofiscado, é um avião de quinta geração, né? Mas o Mas resto tem. aí que é uma diferença. Quanto a Rússia produz, sei lá, entre um e 3 Sukhoi por ano, de nova geração, o ano É, passado os Estados Unidos produziram 193. E da é. mesma forma que esse drone, assim, muito específico, eles têm mais 19. Então, o ponto é que, como a China, os Estados Unidos possuem um arsenal de armas que faz com que eles podem perder alguma coisa, não? Então, não sei se esse é o ponto principal, do conflito. Eu acho que é mais interessante pensar, como vocês dois colocaram, nas consequências internas, consequências que isso pode ter sobre a popularidade do Trump, porque em si a questão militar ela acaba sendo secundária, porque não funcionou de fato o regime change, como a gente, assim, a mudança de regime, desejada. E o problema é saber ter saber da hora na qual sair, desse conflito. Então, aí eu queria ouvir vocês dois, sobre isso, né? O Pradinho, aproveitando isso, essa questão, que é a questão de quanto vai durar o conflito, né? É uma questão que a gente estava conversando antes, né? Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco isso, né? Não, claro, eu acho que esse eu acho que o número foi muito feliz quando chamou a atenção que o impacto econômico depende do tempo da guerra. Se for rápido, o impacto é um, se for mais demorado, é outro. Eu queria chamar a atenção num ponto que eu acho que está sendo pouco explorado pela imprensa. No direito internacional, o país que permite que uma potência estrangeira utilize o seu território para atacar outro estado, ele viola o princípio de não agressão. Quer dizer, está lá na definição. Eu até anotei isso, Resolução 3.314 da Assembleia Geral da ONU em 1974. Ou seja, os países do Golfo, onde tem base americana, para efeitos do direito internacional, são países beligerantes. Então, o ataque do Irã a esses países é um ataque pelo direito internacional legítimo. Não é à toa que a Espanha e a Itália se recusaram a permitir que aviões americanos saíssem das suas bases para atacar o Irã. Um pouco preocupado com essa questão formal. Agora, pela questão da duração da guerra, eu queria mencionar um autor que está sendo muito comentado, ele tem aparecido muito ah, em alguns blogs e na imprensa, que é o Robert Pape, que é um professor de Chicago, é um cientista político,
escreve muito tempo sobre poder aéreo e coerção na guerra, que tem um livro famoso chamado Bombing Twin. Ele estudou várias situações de poder militar e de uso a- de bom. Legal que você botou. Esse é um livro clássico sobre esse período, sobre o fato, ele mostra que nenhum país conseguiu vencer uma guerra só via bombardeio. O fato é que ele desenvolveu uma teoria que chama-se a armadilha do escalamento. A ideia de que, dado determinadas condições, quando você inicia um conflito, isso leva a extrema dificuldade de se é, ir para trás, de se caminhar na situação anterior. Quer dizer, então, por isso ele vai chamar o nome de escalation trap. Então, segundo ele, a ideia original do Trump que era fazer um ataque rápido e esse ataque iria obrigar o Irã a se submeter à sua política. Segundo ele, isso nunca aconteceu de um país, por bombardear o outro, conseguir fazer o outro inevitavelmente seguir a orientação do país que o bombardeou. Ele diz que a resposta a isso é um processo de o conflito começa a escalar. Aí ele analisa várias fases desse processo de aprofundamento da crise. Ele analisa como a crise se aprofunda politicamente, estrategicamente, psicologicamente e como é muito difícil parar. É interessante, quando pego as análises que ele fez, que até agora a coisa tem se mantido muito dentro dessa linha. O ponto dele, pode até tirar o Bicalho, para a gente falar e não ficar tão aberto assim a coisa. Mas o ponto dele é que essa guerra não vai terminar logo. E é interessante que ele fala que até agora o resultado está sendo colocar o Irã com um poder que ele jamais teve, de ser realmente relevante para a economia internacional, com poder de bloqueio importante. E tem um ponto, Numa, a grande saída dos países do Golfo para a questão de petróleo seria pelo Mar Vermelho, mas é sempre possível você jogar o conflito para lá também, usando os Houthis. Então, veja, o Irã não precisa vencer coisa nenhuma. Ele basta não precisa ele não conseguir ser derrotado e criar um risco considerado inaceitável para as companhias de seguro trafegar com seus navios por aí. Então, um ponto eu concordo com você: os países do Golfo serão profundamente afetados e eram aliados americanos, né? Então, nós estamos vendo tem um aspecto geopolítico curioso, que via Paquistão, que é, de certa maneira, um braço da China na região. Lembre-se que muita da tecnologia militar do Paquistão vem da China, na sua disputa com a Índia. Está havendo várias indicações da China procurar, de certa maneira, atrair para sua área de influência os países do Golfo. Ou seja, o conflito nessa região, tudo indica que vai continuar a se acirrar, que pode demorar meses. É claro que os Estados Unidos podem, com a sua capacidade militar, mais de US$ 1 trilhão de orçamento militar, pode acabar com esse conflito de alguma maneira, num período relativamente breve. Mas nada indica, nesse momento, que conseguirão fazer. Se não conseguirem, esse conflito vai se estender. E se isso realmente ocorrer, o risco de você ter uma crise muito maior é expressiva. Mas aquilo que nos interessa, que é o aspecto de consequência política do conflito, que é o que
em última instância, se trata dessa situação, é, e isso eu acho a coisa curiosa para a gente ver. Quer dizer, o objetivo dos Estados Unidos ao iniciar a guerra era mudar o regime do Irã. Mas, curiosamente, a consequência disso pode ser o eventual enfraquecimento da agenda do Trump. É, e até mesmo da agenda do Netanyahu em Israel. Quer dizer, pode ser que a, entre aspas, vitória militar do Irã não é uma vitória porque derrubou mais aviões, é porque não teve a sua economia destruída, é porque alterou a realidade política desses países. É só para lembrar que os Estados Unidos foi derrotado no Vietnã, tendo ganho em todas as batalhas. Os Estados Unidos não perdeu nenhuma batalha no Vietnã e foi derrotado estrategicamente. Os Estados Unidos não perdeu nenhuma batalha no Afeganistão e depois de 20 anos, o regime que ele combatia, que era o Talibã, retornou ao poder. Então, tecnicamente, ele foi derrotado. Então, não é absurdo imaginar que, sob o ponto de vista estratégico, se o Irã sobreviver, se o regime iraniano sobreviver, se enfraquecer os aliados americanos na região, se Israel não conseguir destruir política e economicamente o Irã, mesmo o Irã enfraquecido, terá vencido politicamente, que é o último objetivo das guerras, esse conflito e sairá mais forte do que entrou. Esse é o dilema das guerras assimétricas, por isso é tão complicado se analisar uma situação como essa. Bem, senhores, seguindo aqui mais ou menos o que aqui a gente já tinha combinado, passar, acho que a gente fez um balanço, né, do atual estágio, da atual situação econômica, os impactos, etc., da guerra, e eu gostaria de passar para o nosso segundo bloco de discussão, que é e que tem e que pode estar relacionado ou não com esse primeiro bloco, que é a derrota da extrema-direita na Hungria, né? Em que medida isso faz parte daqueles impactos econômicos, financeiros e políticos da guerra, ou não, ou na verdade tinha uma dinâmica própria da própria questão húngara que desembocou na derrota do Orbán. Então agora a gente vai para o nosso segundo bloco de discussão, que é sobre a derrota da extrema-direita, no caso da Hungria. Por que houve essa derrota? O que isso significa? Quais são as suas implicações? Vamos então para o próximo bloco do nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Segundo bloco, a derrota da extrema-direita na Hungria. Bom, Numinha, vou começar logo com você, colocando você na roda. Numa, gostaria que esse tema, você puxasse esse tema. O que aconteceu na Hungria? Por que da derrota do valoroso Orbán, que era uma espécie assim de ícone, né, de estrela da, do céu da extrema-direita, né? Do Inclusive firmamento a da palavra que o extrema-direita. Bolsonaro usava, né? O Orbán sempre terminava: Hungria acima de tudo e Deus acima de E todos. Deus acima Né? de A tudo. gente já viu isso em algum lugar. Seus discursos Pradozinho, ele sempre só me terminava veio à assim. cabeça uma questão relativa àquilo que você terminou falando, né? A ofensiva do Tet, né? Lá do Vietnã, né? Que na verdade é uma imensa derrota do norte, né? Dos Vietcongs e tudo mais. E, no Sim, entanto, foi um passo decisivo à derrota porque eles americana, entraram né? na Embaixada Americana. Quando eles Isso, entraram na Embaixada exatamente. Americana, a desmoralização foi absoluta. Quer dizer, não Eles, tinha como manter. aquilo ali foi uma tremenda de uma vitória moral, né? Como se dizia antigamente, né? A ofensiva do E Tet. foram derrotados militarmente, né? A Isso, perda foi exatamente, exatamente. gigantesca de Mas, no soldados. entanto, ganharam moralmente. Grande Numa, descasca o abacaxi húngaro. Bom, eu acho que assim, no caso da Hungria, a gente observa que a vitória do Peter Magyar, né, que aliás, bom, tem um
sobrenome predestinado, Isso. assumir É. Tem que o explicar para as pessoas controle. que Magyar, como a gente fala, é o nome da Hungria, né? O povo Sim, em Magyar dos húngaro, húngaros. Em húngaro. exatamente. É. Então, assim, tem que fazer. Eu acho que, obviamente, tem uma dimensão externa que não tem a ver com o conflito atual no Oriente Médio. As relações não se estabelecem diretamente com isso, mas e mais com o tipo de inserção internacional da própria Hungria, né, dentro desse mundo particularmente da era Trump e também, como veremos, o papel que tiveram as relações com a Rússia, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o Magyar, ele é um insider, tá? Ele fazia parte do Fidesz, do partido, como se diz, do Orban, né? Ou seja, ele não representa necessariamente uma ruptura assim tão radical em relação eh, ao Orban, né? Eu acho que isso explica por que, inclusive, a votação foi tão expressiva, porque em certos aspectos, acho que parte, pelo menos, do eleitorado assumiu que até algum tipo como poderia colocar, de continuidade entre os dois governos, tá? Então, o Magyar não é necessariamente o Magyar, né? Não é necessariamente uma figura ultra progressista, tá? Eh, Era mais um ajuste do que uma ruptura, né? Então, em certos aspectos sim, outros não. Assim, a questão é complexa, porque se a gente for olhar, isso tem a ver, não tem como analisar essa situação o que aconteceu na Hungria sem pensar primeiro na dimensão econômica que nos interessa, particularmente aqui, tá? E o que é interessante observar é que o desempenho econômico do país durante os governos do Fidesz, ou seja, bom, o Orbán chega ao poder em 2010, né? A gente está falando de um período de 16 anos no poder. Nesses 16 anos, a taxa de crescimento médio da Hungria foi de 2,2%, que não é exatamente um desempenho tão significativo. Comparado à média da União Europeia, está até um pouquinho acima, mas aí, se a gente for comparar com a situação dos outros países da Europa Central e Oriental, a comparação fica pior para a Hungria. A Hungria tradicionalmente era uma potência econômica, uma potência industrial, no período, né? Como se diz, na, desculpe, gente, estou com um problema técnico, meu Deus, bom, voltou. Na No região, período, como? na região. Sim, 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 no período, no período soviético, no período de dominação soviética, quando toda a Europa Centro-Oriental era constituída por países satélites, né? E quando a transição para o capitalismo na década de 90 ah, apresentou traços meio parecidos com os outros países da região, só que, em termos de desempenho econômico, a Hungria ficou abaixo. E se a gente for olhar, por exemplo, indicadores assim de nível de salário mínimo, por exemplo. A Hungria tem um salário mínimo hoje que se estabelece abaixo da República Tcheca, da Eslováquia e da Polônia. Que é interessante, porque a Polônia, por exemplo, era um país por exemplo, quando você tem a queda do Muro de Berlim, que é a partir de 89 você tem uma série os regimes pró-soviéticos vão caindo um após o outro, né? Polônia era um país que tinha
uma renda per capita significativamente abaixo da Hungria, né? E tinha em particular, assim, salários, um padrão de vida muito abaixo. Hoje, o padrão de vida na Polônia é maior que o da Hungria. Então, a gente vê que, a nível da região, o desempenho econômico não foi muito bom, tá? E não foi. O grande trunfo, na verdade, do Orbán foi a queda da taxa de desemprego. Porém, isso foi feito em detrimento vamos dizer, das leis trabalhistas. Você teve também mudanças, reformas, nas políticas fiscais que foram também em detrimento dos esquemas redistributivos. Você adotou, por exemplo, para o imposto sobre a renda uma flat tax, uma taxa única, acabou com o sistema progressivo que existia até então. Da mesma forma, foi baixado o imposto sobre os lucros e, para compensar essas perdas, de arrecadação fiscal, foi aumentado os impostos sobre o consumo. Tá? E, em particular, e de forma indistinta, porque imposto sobre o consumo, dependendo que tipo de bem de consumo você tem, sei lá, não é, em si não é pior imposto sobre o consumo. Se você bota, sei lá, uma taxa de imposição de, sei lá, 300% em cima de carros importados, bom, isso vai atingir os mais ricos. O problema lá é que foram os impostos sobre consumo de todos os bens que foram atingidos, tá? Apesar disso, e aí dentro do sistema, vamos dizer, desse populismo de direita, que tinha que dar alguma coisa para o povo, teve assim a manutenção de preços administrados em algumas áreas, por exemplo, o preço da eletricidade, o preço do gás. Teve esse tipo de medidas, são medidas que adoram, né, os governos de extrema-direita, né? Sei lá, na França, por exemplo, atualmente, o Rassemblement Nacional, a AfD na Alemanha, defendem que teria que ter ajuda para manter, para não repassar os aumentos de preço de petróleo sobre o preço da gasolina, do diesel consumido pelas pessoas. Isso são medidas típicas da extrema-direita, tá? Eles adoram essa parte ainda por cima que tem a ver com o carro, bom, enfim. Então, teve algumas coisas, mas se a gente for olhar de forma geral, é um governo que não foi bom para a maior parte da população, em termos de padrão de vida, tá? E hoje, por exemplo, o padrão de consumo da Hungria é o menor dentro da União Europeia, o que é bastante assustador, né? Quando a gente for pensar na situação que era observada, sei lá, 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando chegou o Orban. Então, em termos comparativos, isso é um espaço que é bastante integrado, até pela proximidade geográfica, né? Você vai muito rapidamente de uma cidade para outra, de um país para outro, e a população na Hungria foi percebendo crescentemente essa distância que ia se criando em relação ao padrão dos outros países. E acho que o mais significativo é a comparação com a Polônia. Então, a Polônia que era visto como dentro desses países da Europa Central Oriental, com a exceção, estou tirando desse cenário os países mais balcânicos, como Romênia ou Bulgária. Mas se a gente fosse comparar assim, Eslováquia, República Tcheca, Polônia e Hungria, dentro desse espaço, a Hungria, junto com a República Tcheca, eram os países tradicionalmente mais ricos. E hoje a Hungria é a mais pobre de todas. Então, então isso foi uma percepção que ficou muito clara. Então, não entregou. Tá? Porque o problema da extrema-direita, bom, a gente já falou isso quando a gente falou sobre a Rússia, e o problema é que, a um determinado momento, ela esbarra no fato que ela não entrega. Tá? Porque é muito bonito os discursos, usar esses esquemas pontuais de compensação, preço, e aí vincular isso com a questão da inserção externa, justificar
o apoio à Rússia em nome do gás barato. Só que, gente, a Hungria recebe mais de 4 bi de euros de fundos estruturais por ano. Isso é muito mais do que a conta de gás, né? Então, na verdade, o que representa o Magyar e a volta, porque pouco a pouco, até por conta justamente dessa, em particular, dessa insistência a tentar se manter com uma eh, assim, uma ponta de aliança com a Rússia. Bom, a Hungria foi vítima, enfim, foi vítima, se colocou nessa situação, mas foi objeto de uma retenção crescente de fundos europeus. Tanto os fundos regionais quanto os fundos para programas assim federais, para o país inteiro. Ora, justamente a população húngara foi olhando que esses fundos até hoje foram responsáveis justamente pelo catch-up, pela convergência que aconteceu com os outros países da região em relação à parte ocidental. Então, a São, Hungria. são 17 bilhões de euros de fundos que foram congelados. Pois é, 17 bilhões, é muito dinheiro. acumulado. Então, imagine, para É muito uma dinheiro. economia do tamanho É. do tamanho da Hungria, isso é absolutamente, está falando de um país pequeno, né? Isso é absolutamente considerável. E na verdade, e aí que você começa a entender por que o Majá, porque o Majá, como eu falei para vocês, a esposa dele era ministra até recentemente, até acho que 2023, do Orbán, ele mesmo era um hierarca do Fidesz, do partido do Orbán, então não é que ele é exatamente um outsider. Mas dentro do próprio Fidesz, que tinha virado esse partido meio, não hegemônico, mas com uma força muito grande, até nesse campo conservador, portanto, começou a aparecer uma preocupação gigante em relação a essa questão do afastamento da União Europeia e do afastamento, em particular, dos fundos europeus. Lembrando ainda por cima que uma parcela não negligenciável da população mais formada, jovem da Hungria, hoje mora e trabalha em países da Europa Ocidental. Ou seja, pessoas que também foram assim, sim, crescentemente se opondo, né, ao projeto do Orbán. Então, o que a gente vê, bom, e aí o que a cereja no bolo foi a multiplicação dos casos de corrupção. Porque, bom, a gente sabe que, apesar de usar isso como carro-chefe em termos eleitoral, a extrema-direita, em geral, no espectro político, junta as pessoas mais corruptas, né, do espaço político. E, no caso o húngaro, uma série de escândalos fizeram com que o Magyar ele vai utilizar três argumentos. Ele vai utilizar o argumento da corrupção, tipo, voltando esse argumento que tinha sido o argumento do Fidesz lá atrás, em 2010, para conquistar o poder contra os socialistas, né? Na época, o centro-esquerda, na época, né? Ele vai usar o argumento geopolítico, de um isolamento crescente da Hungria no espaço europeu, só tipo a Eslováquia do Fico sobrando como alinhado vamos dizer, nesse eixo pró-russo, já que, bom, não tinha, não tinha mais muitos companheiros nesse sentido. O fato que até o governo de extrema-direita italiano, da Meloni, assim, manteve um certo distanciamento em relação ao Fidesz, e a queda do governo polonês também fez com que o Fidesz perca a priori um interlocutor, mesmo se no caso polonês havia uma posição sempre, uma posição meio, não sempre, mas quase sistematicamente uma posição anti-russa, tá? Então, esse isolamento internacional e o terceiro elemento, a questão financeira, tá? Isso, a questão financeira ligado, como eu falei para você, ao padrão de vida. Depois, o programa
econômico. Na verdade, o programa se a gente for olhar do Magyar, ele é mais um programa contra do que um programa positivo. A gente não sabe muito bem exatamente o que ele vai fazer. Tirando que ele vai restabelecer uma relação normal com a União Europeia. E, em troca disso, receber os fundos, assim, voltar a receber esses fundos bloqueados, tá? Então, esse tem esse lado pragmático. Porque se a gente for pensar do ponto de vista, por exemplo, das posições sobre a questão migratória, não parece haver grande ruptura entre o Majá e o Orbán. Até porque, como eu falei para vocês, ele vem do próprio partido, fez parte dele. Então, eu acho que mais até e mais uma revolução, na verdade, dentro entre aspas, da elite húngara, e que nasceu desse medo, do afastamento em relação à União Europeia e dos danos que isso ia provocando. Porque, bom, é, o argumento do gás russo não pegou mais, assim, a gente viu, bom, né, foi uma derrota, é tanto, né? O- Foi 56 não, 54 a 36, mais ou menos, Depois tem 6% para um partido de extrema direita, mas que não que vai ser o único a entrar, o Magyar, né, o movimento dele, vão conseguir 2/3 a priori, porque o sistema de votação é muito complexo, é distrital, enfim, mas a priori vão conseguir uma maioria suficiente, inclusive, para fazer as reformas constitucionais que levariam a vamos dizer, ao abandono, de uma série de reformas constitucionais que tinham sido feitas pelo Orbán. Então, pode ser, né, a priori, que em alguns meses você já tenha, assim, meio que a herança do Orbán seja pelo menos em parte, eh, abandonado, tá? Mas ele tem que tomar cuidado, porque parece, de novo, parece haver algumas artimanhas, alguns elementos que poderiam tornar esse caminho mais complicado. Então é um pouco assim impreciso você afirmar que a derrota, que o que houve na Hungria é uma derrota da extrema direita. Acho que sim, sim, sim. E tem a ver assim, com o fato que não entregou muito. Aí tudo bem, toda a retórica anti-imigrante que foi atraindo muitos eleitores, mas bom, tem, mesmo se a população continua, provavelmente na sua maioria, apoiando essas teses antimigratórias, bom, depois no resto não entregou, né? E aí tem um Mas, limite. mas Sim. não é isso que eu ia perguntar, mas não entregou, mas eles ficaram 16 anos no poder. Entendeu? Quando fala que não entregou, parece que não. Primeiro mandato, 4 anos, aí caíram. Eles ficaram 16 anos, né? E o Orbán vencendo as eleições. E aí eu te perguntaria sobre essa questão, inclusive, do congelamento dos fundos da União Europeia e nessa comparação com os países, outros países ali do leste europeu, né? Se houve uma aceleração, então, nesse processo, né, de afastamento, né, dos padrões de vida húngaros comparativamente aos dos países vizinhos nos últimos anos, né? Porque aparentemente também, quando você falou, era um processo que já vem de um certo tempo, né? Dessa perda relativa dos húngaros em relação a poloneses, eslovacos, tchecos, sei lá. Tá? Então houve uma aceleração nos últimos anos O para Aqui, Basti, sim, justificar claro. para justificar justamente essa perda do Orbán depois de 16 anos permanecendo no poder. E eu pergunto, quando exatamente, qual é o detonador? Quer dizer, quando é que começa esse processo? Quando é que os fundos foram bloqueados? o Não, Basti, deixa eu Deixa só só, fazer deixa, um deixa comentário. eu numa falar, depois você fala, Carlos. Não, sim, porque eu acho que tem a ver com isso. Só queria, o Numa pode até aprofundar isso. Tem um ponto muito importante, embora a regime de extrema-direita não seja tão sensível à questão de corrupção,
mas houve um escândalo, que é o escândalo Hélios Inovati, que era uma empresa vinculada ao genro do Orbán, que deu uma confusão muito grande, porque tem a ver com a parte de iluminação, em que o órgão antifraude da União Europeia apontou como provável caso de corrupção e foi completamente coberto na Hungria. Isso foi usado como parte da campanha, como Numa colocou, de um grupo que era próximo ao partido, né? Mas que vai sair, vai se aliar a outros grupos de centro para chegar ao poder e voltar a se aproximar da Europa. Quer dizer, você tem um aspecto político também que contribuiu para isso na dinâmica interna da Hungria, mas deixa o Numa desenvolver melhor, mas esse ponto eu queria chamar a atenção desse detalhe que vai ser, internamente, vai ser um ponto de mudança. Não, primeiro sobre a questão do bloqueio dos fundos. Não, o bloqueio dos fundos ele começou em 2022, né? Com com a Hungria tentando bloquear sistematicamente todas as medidas conjuntas da União Europeia em relação ao apoio à Ucrânia, né? No conflito contra a Rússia. Então, na Isso é importante verdade, pontuar, que na verdade é um fenômeno do último quadriênio. sim, 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 exatamente, Então é exatamente. importante Não, é que assim, essa eu data, acho que colocar essa data, né, para as pessoas terem, para o ouvinte ter essa noção, né? sim, sim, como o que eu falei para vocês, tem esse contexto externo, eles não querem mais, porque tudo é ligado. O bloqueio dos fundos é ligado a essa posição da Hungria. A justificativa que tenta dar o Orbán é, queremos ainda o gás barato. Mas, como bem colocou o Luiz Carlos, a gente está falando de mais de 23 bi diretamente fundos bloqueados. A gente está falando de milhares de contratos de empresas privadas húngaras que foram ou cancelados ou que não tiveram acesso, porque, por exemplo, as empresas húngaras não têm mais acesso, desde 2022, às licitações públicas no resto da União Europeia. Então, esse é um problema muito sério, tá? Porque isso na prática. E projetos também de relocalização produtiva, da qual a Hungria poderia se beneficiar, até por conta, justamente, como já mencionei, dessa longa tradição industrial, da sua posição estratégica, na Europa, foram abandonados e beneficiaram outros países da região, que seja a República Tcheca, mesmo se, bom, o atual dirigente da República Tcheca também tem mostrado, certas tendências, mas o principal beneficiário se tornou a Polônia. Tá? A Polônia é o caso mais impressionante. Ele já tinha feito um programa onde falamos bastante sobre a economia polonesa. Bom, a economia polonesa cresceu mais de 4%, nesse período do governo Orbán. Então, quase 2% de diferença acumular ao longo de 15 anos, 16 anos, isso no final dá muita diferença, tá? E um país como a Polônia, cujo nível de vida, cuja renda per capita era muito abaixo, ele ultrapassou hoje a Hungria. E um ponto que é muito importante, que ainda por cima a distribuição de renda piorou no caso húngaro, muito mais do que no caso dos outros países da Europa Central, pegando esses países, vamos dizer, do grupo de Visegrado, de Visegrado, né? Então, isso que é refletido no fato que o padrão de consumo húngaro hoje é o menor na União Europeia, tá? Então, isso é muito significativo. Sendo que, bom, a Hungria, até pelo passado que tinha, pelo fato que é, era dentro desse espaço que já constituiu, em parte, enfim, uma parte do Império Austro-Húngaro, era o Império Austro-Húngaro. Os dois países que dominavam, e as duas cidades que dominavam eram Viena e Budapeste. Então, você tem estruturalmente, você
tem na Hungria supostamente um nível de vida e uma renda per capita muito maior do que no resto da região, e não aconteceu. Então, na verdade, tem um fenômeno estrutural vamos dizer, que se confirmou e que se acelerou, que já era presente, na verdade, desde o fim do comunismo, ou seja, a partir de 89, você tem uma aceleração do crescimento que é menos marcado que em outros países da região, e o distanciamento se aprofundou. E isso se vê em termos de infraestrutura, isso se vê numa série de questões, e como a gente falou, tudo bem, esse poder, de fato, o partido vai ficar no poder, mas e justamente até estranho, e mostra o tamanho da rejeição em relação ao Fidesz, o fato que, apesar de todas as jogadas no voto distrital, porque fizeram, por exemplo, sei lá, se você for pegar o caso de Budapeste, bom, fizeram uma carta eleitoral com distritos que, obviamente, os distritos mais povoados, mas que votavam essencialmente contra o Fidesz, porque eram mais progressistas, ficaram com uma subrepresentação em relação aos distritos rurais, tipo uma subrepresentação de 1 para 5, né? Ou seja, um voto numa área rural valia 5 ou 6 vezes mais. É um pouco o problema que você tem nos Estados Unidos também, É com isso que eu ia falar. estados rurais onde não tem ninguém. Então, É, o Fidesz, enfim, o Orbán tentou fazer de tudo, né? E justamente, e até milagroso, e a derrota, eu lembro para você, é uma derrota considerável. Tá? É uma rejeição massiva, né, em relação a isso. Tá? Apesar de um fenômeno quase generalizado na Europa, que a gente já estudou em muitas oportunidades, de direitização na Europa. Né? Tá? Então, fato de é muito parecido, e depois eu passo a palavra para vocês, é muito parecido com o que aconteceu na Polônia. A Polônia, mesmo tendo dado mais crescimento econômico, mesmo tendo melhorado mais o padrão de vida da população do que na Hungria, você esbarra essa conflituosidade, ela cria problema, porque tem que pensar que na Europa Central Oriental, a União Europeia ainda, até por conta justamente dessas transferências, ainda é vista como uma fonte de recursos, enquanto na Europa Ocidental ela é vista como, pelo contrário, né, até por conta justamente dessas assimetrias, como algo que fica sugando emprego, sugando recursos. Lá não é o caso. É algo que coloca, né, atividades, que cria atividades, etc. Tá? Então, acho que eu queria só fazer essas observações. Então, e dimensão interna e externa. Acho que as duas coisas contribuíram e a ruptura realmente e o apoio incondicional que deu o Orbán à Rússia em 2022. Uma coisa numa só, dentro dessa ideia da questão da extrema-direita e do significado dessa derrota do Orbán. Bom, o Orbán, quando ele chega ao poder, quer dizer, o governo que o antecede era dos socialistas, né? Qual é a representatividade desses socialistas hoje? Acho que já foi colocado um pouco pelo Luiz Carlos ou pelo Bicalho, Eu agora não tenho me aqui, lembro. eu tenho um número mais ou menos. É muito pouco. Eles. Porque na A verdade o Pois que é, que então quer participação aconteceu? dizer, é mínima. Quando oposição mesmo, quer dizer, pensando até na não tem. Hungria pré-Orbán, não Não, tem. não, porque o mundo político mudou completamente, porque Sim. a percepção até, porque os candidatos desses partidos de centro, né, que seja centro-direita ou centro-esquerda, quando eles viram que o Magyar, até usando o fato que ele vinha do próprio, enfim, mesmo denunciando, mas ele vem, ou seja, tem essa ambiguidade, tinha chance mesmo de derrubar o Orbán, se retiraram. Porque acho que para eles a questão é assim, a questão fundamental é a volta de um jogo político normal. Porque o compromisso do Magyar é voltar atrás em relação a todas as mudanças constitucionais, até as mudanças do mapa eleitoral, no voto distrito, tudo que foi feito
pelo Orbán para se distanciar de um sistema democrático, vamos dizer, como era o caso até 2009. Então, para eles estão pensando, primeiro tem que leveling the field, como seria a palavra, Eduardo? Limpar Nivelar o o, terreno. limpar o Nivelar, terreno, É, limpar o jogo. Nivelar o isso. terreno. Nivelar o Exatamente. terreno. É, Então, Verdade. é, isso é o papel do magiar. Aí depois, obviamente, eu aposto que daqui 1 ou 2 anos, se fosse fazer previsões, tá? Aí sim, vão começar a expressar oposição, por exemplo, na questão da política migratória, porque, mas já não parece, mesmo se, obviamente, ele vai voltar atrás em relação às leis mais punitivas, inclusive leis que foram denunciadas, pela Corte Europeia dos Direitos do Homem, julgadas até inconstitucionais, ele tem tendências mais conservadoras. Então, vai, a ideia, a aposta deles, pelo menos, é que voltaria a ter um jogo democrático meio normal. E poderia voltar a ter um espaço de disputa política, tal como ele se configurava antes do aparecimento do Orbán, enfim, Agora, antes o da Orbán chegada ao pode poder do Orbán. voltar? Quer dizer, Ah, a pode? derrota a escanteou derrota foi ele ou... alcaçapante, Baixa. 2/3 das posições do Congresso foram por tease apart. Eu acho importante, o Numa falou um ponto, que, embora ele seja um cara de direita, ele teve o apoio do centro para lá, porque, na verdade, a agenda seria reconstruir o sistema político para uma coisa mais normal. Você sai da. Porque eu acho que tem um ponto que vale a pena chamar a atenção. Houve vários problemas de corrupção no governo Orbán, mas isso é muito comum na extrema-direita, né? Aconteceu no Brasil com Bolsonaro, com outras coisas. Por alguma razão, a extrema-direita não é muito afetada por escândalos quando você tem problemas de acusação de corrupção no governo, etc., não afeta tanto assim. Mas a questão econômica, sim. Então, quando houve uma desaceleração, isso foi fundamental. E o que aconteceu? Uma parte do partido usou a questão da corrupção para romper com o governo. Essa que é a questão. Esse grande escândalo que houve com essa empresa do genro do Orbán foi usada contra ele, e a questão que ele sempre fez, dizer que é proteger as pessoas do seu grupo, né, alguma coisa com referência a familiares, etc., passa a ser usado como instrumento político com apoio de grupos também da União Europeia dentro dessa linha. Agora, só um ponto, Numa, que é importante chamar a atenção. Ele não é, ele claramente é pró-OTAN e pró-União Europeia, então ele não vai criar nenhuma barreira quanto a isso. Mas ele falou também que ele não tem uma posição contra a Rússia. Ele apenas não vai ser um fator de impedir as ações da União Europeia nesse cenário. Nesse ponto, a eleição também que acabou de acontecer na Bulgária, que já é um cara mais à esquerda, também vai dentro desse sentido, porque também apoia a União Europeia, tem vínculos com a União Europeia, mas também sinaliza que não está disposto, é contrário a armar a Ucrânia, é contrário a ter uma posição de maior oposição à Rússia. É, mas esses grupos que surgem agora não vão levantar isso como bandeira, não vão entrar em conflito, não vão bloquear coisa nenhuma da União Europeia. Eles querem, de alguma maneira, manter uma relação mais amigável possível com a Rússia do outro lado. O que eu chamo a atenção é que tudo indica que é verdade que você saiu de um governo de extrema-direita e foi para uma direita, mas há um certo desgaste da extrema-direita mesmo nessa região. Então, embora não tenha nada a ver diretamente com a guerra, tem a ver com as questões específicas,
dentro disso, a Orbán é uma figura icônica na extrema-direita mundial. Ele tem um papel muito importante dentro disso daí. Então há um enfraquecimento inevitável, né? A Polônia já é um pouco mais complicado, também é direita, mas não tem não é tão extrema direita quanto no caso da Hungria, ou pelo menos não tem esse papel tão icônico, né? Também houve uma mudança eleitoral recente dentro disso daí. Então, o que eu acho que dá para dizer é o seguinte: é, pode ser que se enfraqueça na Europa Oriental e se fortaleça na Ocidental. Eu não sei como é que vai ficar a questão da França, o crescimento da alternativa for Deutschland lá na Alemanha. Pode ser que isso venha a se fortalecer, mas no cenário em que você tem um eventual impasse militar e também as questões econômicas do Trump, ele não consiga tanto aquilo que ele se propôs a fazer, e o esvaziamento do Orbán, pode significar um enfraquecimento da direita mundial num cenário onde antes parecia que o crescimento era avassalador, que você não via, ele estava a cada dia ganhando outras posições e reforçando a sua posição no cenário internacional. Fala, Bicari, está mutado. Eu acho que a gente já pode caminhar aqui para encerrar, né? Sim? Conversamos sobre as duas questões, encerramos aqui. Acho que o Bastanzinho foi pegar o, o iFood que chegou, não é isso que ele levantou? Acho que o Bastanzinho foi pegar a comida, foi pegar o jantar nessa madrugada. Eu acho, senhores, que eu acho que a gente já abordou os dois temas, né? Tanto a questão sobre o impacto da guerra, justamente os impasses econômicos e políticos da guerra, em função da extensão ao longo do tempo, que, como o Prado disse, né, vai depender, obviamente, na medida em que vai se durando mais a guerra, esses impasses vão aumentando. E que é difícil você avaliar, né, quanto tempo ainda vai durar. Mas, sem dúvida, Prado, se eu pudesse dar uma conclusão, eu diria que não tem nada no horizonte que diga que esse conflito ele vai se encerrar prontamente, né? Prontamente, Eu acho que é acho que inevitável que vá afetar a eleição vai americana, afetar a eleição porque americana. o tempo é muito curto. Não sei se vai durar até lá, mas se durar mais 2 meses, já tem um Parece que não tem impacto nada, muito grande. nada no horizonte que indique, Nada né, um indica. final do Alguém vai ter que conflito. perder, alguma derrota Ah, muito forte. então, acho que E nem indica que os Estados Unidos vai ter alguma derrota tão forte assim no curto prazo, ou isso. Israel, Ou e Irã. nada indica que os Estados Unidos ou Israel vão conseguir uma vitória tão avassaladora também no curto prazo. Então, a situação é ficar ainda O que um bom significa que tempo. esses impasses econômicos eles vão continuar. E eles Sim, devem se ampliar, né? Os impactos, os efeitos muito econômicos, eles podem, provavelmente. ao longo do tempo, acabar, né, se tornando maiores do que aquilo que se havia imaginado anteriormente, né? E se isso for verdade, esse é o meu ponto, Bicário. Significa, se os Estados Unidos e Israel não tiverem uma vitória clara nos próximos meses, significa, sob o ponto de vista político, a derrota deles. Eles enfraquecem. Isso. Eu acho que é mais ou menos Então, isso. nesse cenário, significa uma perda relativa de poder, ou pelo menos da capacidade de expansão, de crescimento, de projetar poder desse bloco. Eu acho que esse cenário é que não dá para afastar. Quer dizer, é, a implicação desse movimento, né, levou a um certo enfraquecimento desse grupo político. Quando você junta o que está acontecendo na Europa Oriental, também significa que, nesse cenário, as duas coisas que podem ser separadas, simbolicamente elas se combinam. Esse é o ponto. Sim. Mas eu acho que o que tem de interessante na questão húngara é que
você não pode afirmar que ali você teve uma derrota da extrema-direita. Isso não seria correto você afirmar isso. Até porque o Magiar vem justamente do grupo político do próprio. Não, o que eu queria chamar a atenção do próprio Orbán. Mas o que eu acho que é interessante no caso húngaro é, digamos assim, uma reação das instituições ao avanço da desinstitucionalização da extrema-direita. Então, acho que de alguma forma representou uma reação das próprias instituições, uma reação a determinadas a questões antidemocráticas e da destruição de algumas instituições democráticas. Me parece que a derrota do Orbán ela tem mais esse significado, mesmo que venha sendo capitaneada por um cara que vem também do mesmo partido. E aí até uma questão que o Lula chamou a atenção, da importância que a União Europeia ela tem no sentido da preservação de certos princípios e de certa institucionalidade democrática que os países que estão, né, junto à União Europeia eles têm que respeitar. Então, eu acho assim que, embora não seja uma derrota da extrema-direita, ela é uma derrota do projeto radical da extrema-direita de destruição das instituições. Eu acho que isso que é o caso húngaro, me parece. Previsto só qualificar, eu acho que é uma derrota da extrema-direita, sim, porque o Magyar é direita, ele deixa de ser extrema quando ele se une a grupos do centro, né? Ele continua sendo direita, tem uma agenda conservadora, mas não é como você falou, porque o que caracteriza essa extrema-direita é essa luta contra a institucionalização, Isso. essa agenda radical, mobilizadora. Ele, em parte, tudo indica. Ele tem coisas também do Orbán, mas tudo indica que ele entra mais para o conservador tradicional, pelas alianças Sim, a que ele plataforma tem. dele, como a Numa comentou, sobre vários aspectos, é de normalização, Isso. né? Quer dizer, Isso. da reaproximação com a União Europeia, de desmonte de certas mudanças que o Orbán fez, né? Enfim, é uma questão ainda em aberto a E tinha ver. uma coisa E a também gente. do Orbán ser um garoto propaganda, né, da extrema-direita, né, de ser um pouco um símbolo, né, uma figura simbólica. E tem até uma questão que a gente não aprofundou muito aqui, a questão da Bulgária, né? A Bulgária já foi numa outra direção, outro, outro programa, outro A tema. Bulgária é mais à esquerda, é um Sim, sim, movimento aí mais à sim. Aí esquerda. movimento nitidamente à esquerda. Mas tem em comum, é interessante, a Bulgária e a Hungria ainda procurando manter uma relação com a Rússia sem ter uma posição tão extremada como alguns outros vizinhos, a Polônia e os países bálticos em especial, né, que são mais anti-russos, mais duramente anti-russos. Meus amigos, vamos aqui colocar um ponto final aqui na nossa conversa de hoje, né? Agradecendo aqui muito ao Luiz Carlos Delor Prado, ao Eduardo Baixa, ao Numa Mazati, por essa nossa conversa aqui de mais uma hora e meia, né? Hoje a gente acabou, como eram dois temas, acabamos esticando aqui durante uma hora e meia. E agradecer muito, mas muito mesmo aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessas conversas sobre o mundo contemporâneo, né? E a gente se encontra aqui num novo programa, uma nova oportunidade aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue, se cuidem.